Hoje nós vamos conversar a respeito de um tema, num primeiro momento, um pouco abstrato, mas nós vamos ver que existe uma importância muito grande na prática, quando nós falamos de administração pública. Nós vamos comentar hoje a respeito da teoria do órgão. A ideia de órgão é muito importante para explicar como que as pessoas jurídicas, que são entes abstratos, conseguem manifestar a sua vontade por meio das pessoas físicas, os agentes públicos. Então, este é um tema que durante muito tempo causou problemas aos juristas. Então, como eu disse, é um pouco abstrato, mas tem uma importância muito grande na prática. Num primeiro momento, os juristas, para explicarem como que a pessoa jurídica, que é um ente abstrato, consegue externar a sua vontade por meio dos agentes públicos, os juristas foram, num primeiro momento, lá no direito civil e trouxeram para o direito público a chamada teoria do mandato. Teoria do mandato. Teoria do mandato dizia o seguinte: a pessoa jurídica, o Estado, para manifestar a sua vontade, é como se passasse uma procuração para o agente público agir em seu nome. Então, nós encontraremos aqui uma situação de dupla estrutura. Nós teríamos o Estado, o mandante, e nós teríamos o agente público mandatário. É uma teoria, de certa forma, interessante, mas a grande crítica que acabou abalando essa teoria é muito simples. Como é que você consegue explicar que o Estado, pessoa jurídica, ente abstrato, manifestou esta primeira vontade, passando uma procuração para o agente público? Realmente não tem muita lógica isso. A teoria do mandato acabou sendo afastada. Os juristas voltaram no direito civil e trouxeram para o direito público uma nova teoria, teoria da representação. A teoria da representação também parte de uma estrutura dupla. Nós vamos encontrar o Estado como representado e o agente público como seu representante. É um pouco esquisita esta teoria da representação, porque ela afirma que você tem que entender que o Estado é como se fosse um incapaz, uma criança de 5 anos que sozinha não pode externar a sua vontade, ou até mesmo um alienado mental que precisa de um representante. Mas vamos entrar nessa ideia. Vamos imaginar que realmente o Estado é um incapaz. Sinceramente, a mesma crítica que nós fizemos à teoria do mandato, basicamente pode ser aplicada à teoria da representação. Como é que você consegue explicar que o Estado, aqui considerado incapaz, escolheu alguém para agir em seu nome? Realmente não tem muita lógica a teoria da representação e ela acabou sendo afastada do direito público. Até que na Alemanha surgiu uma teoria revolucionária, que passou a ser mais admitida no direito público. A teoria do órgão, para explicar como os agentes públicos conseguem manifestar a vontade das pessoas jurídicas. A teoria do órgão parte de uma nova estrutura. Nós vamos imaginar que aqui existe apenas uma única pessoa presente, a pessoa jurídica, o Estado. O Estado é formado por órgãos, que são as suas repartições internas. Nos órgãos nós vamos encontrar lotados os agentes públicos. Então aqui o que nos interessa apenas é a pessoa jurídica. O agente público, no exercício da função pública, quando pratica um ato, quando expede um ato administrativo, é como se a própria pessoa jurídica estivesse se manifestando. Por isso, lembrem-se, a teoria do órgão também é chamada de teoria da imputação. Repetindo, teoria do órgão também é chamada de teoria da imputação.
os atos dos agentes públicos são imputados diretamente à pessoa jurídica. Quem faz esta ligação é a figura do órgão. Então, meus amigos, vejam a importância prática disso. Imagine que um motorista do Poder Executivo Federal, motorista oficial, acaba batendo no seu veículo. Nesse caso, não foi o motorista do poder público que será responsabilizado num primeiro momento. Num primeiro momento, você irá propor uma ação pedindo uma indenização contra a pessoa jurídica, porque foi a pessoa jurídica que bateu no seu veículo. Então, nesse caso, os atos do motorista são imputados diretamente à pessoa jurídica. Nesse caso, são imputados esses atos diretamente ao Estado. Então, nós temos aqui a chamada teoria do órgão, também conhecida como teoria da imputação.